Eu queria até complementar, me fugiu o termo agora, até busquei aqui, mas eu não achei. Eu li um artigo recente falando, eu sei que a ideia não é misturar isso aqui, mas só para uma referência. O modelo econômico da Alemanha pós Segunda Guerra Mundial, ele tem alguns elementos que eu estava lendo um artigo que era assim, não adianta você ganhar muito dinheiro ou muitas receitas, como eu falei, né, se você continua tendo uma hemorragia financeira. E muitas vezes você tem que zerar tudo, você tem que recomeçar do zero, tentar de alguma forma criar um modelo novo. É mais ou menos o que acontece, claro, fazendo um parâmetro muito distante aqui, guardadas as proporções do plano real, quando você tinha uma inflação gigantesca nos 80, 90, para a entrada do plano real em 94. Como é que você enxerga essa possibilidade no São Paulo, com essa dívida astronômica que se aproxima ou passa de 1 bilhão, pelo que se fala, sendo que existem algumas iniciativas que até parecem boas, como o FDIC, né? Que eu queria que você opinasse sobre isso também. E essa salvação da lavoura, que é colocada a SAF, que ela tem seus riscos e seus benefícios, né? Qual o caminho que você encontra para um São Paulo saudável no centenário dele em 2030, que não parece longe, mas são daqui a 5 anos, né? Esse é um ponto importante, até complementando a pergunta do Senna, né? Porque quando a gente está aqui, quando a gente está no nosso bate-papo, a gente na posição de jornalista, torcedor também, eu sempre quero trazer esse questionamento, faria essa pergunta naturalmente para o Flávio, porque assim, a gente fala de problemas, a gente está falando que a dívida está em quase 1 bilhão, a gente está falando que tem uma evolução, que o São Paulo não consegue equilibrar, mas hoje, para quem está dentro do São Paulo, não me parece que existe uma preocupação em liquidar a dívida. Até o Carlos Belmonte esteve aqui conosco e ele falou, né, que a dívida nunca vai ser zerada. O São Paulo sempre vai ter um valor de dívida, que pode ser natural, mas que vai ter que trabalhar com fluxo de caixa, principalmente, que virou a principal justificativa. Não tem fluxo de caixa, né? Então virou justificativa para atrasos, para erros ali de contratações e tudo mais. Então eu queria te perguntar em cima disso, porque eu fiz essa crônica há um tempo na Arquibancada Tricolor, que eu não tenho mais nenhuma esperança de que chegue alguém, pense com carinho, faça um plano, né, enfim, financeiro para que São Paulo consiga andar com as suas próprias pernas no associativo. Para mim, a SAF, aí por óbvio, não é qualquer SAF, não é que vai vir o Senna, vai comprar a SAF do São Paulo, todo mundo vai aceitar e falar amém. Mas é uma SAF séria, uma SAF qualificada, que eu acho difícil também, mas acho que a gente tem que começar por algum ponto de esperança. É o ponto que a gente poderia pensar que poderia ser um norte ali, uma luz no fim do túnel para o São Paulo. Você acha que existe essa luz no fim do túnel? E claro, caso ela não exista, né, na sua concepção, dá para reerguer na forma associativa que a gente tem hoje? Bom, vamos começar pelo final. Existe a luz no fim do túnel, sim. O São Paulo tem condições de se reerguer. Agora, para a gente continuar a resposta, vamos ver. Temos 8 horas pela frente. Então vamos reduzir a resposta ao que a paciência dos nossos seguidores aqui podem aguentar. Então sim, o São Paulo tem saída. Hoje, um dos grandes problemas do São Paulo Futebol Clube é o que se chama de dívida onerosa, que aliás foi falado na entrevista do superintendente. O que é? É a dívida que gera juros. A conta de juros bancários do São Paulo em 2023, tudo que eu posso falar aqui é 2023, porque 24 não está publicado ainda. Então, em 2023, a conta de juros foi de quase 90 milhões de reais. Então, imaginem 90 milhões de reais. Se você não tivesse que pagar serviço da dívida, o que você poderia fazer para reforçar e manter o teu elenco? Como eliminar essa dívida onerosa? A minha proposta, está escrito, desde 2022, eu fiz um estudo, como você fala na área financeira, um backtest. Eu voltei alguns anos, eu simulei para trás. Então, a proposta era o seguinte: primeiro, vamos fazer orçamento de verdade. Orçamento você faz com aquelas receitas que são previsíveis. O orçamento do São Paulo Futebol Clube, ele tem uma participação muito grande da venda de jogadores. E aí você conta com a venda do Pablo Maia e ele se machuca. E você não vende o Pablo Maia. No ano seguinte, você conta de novo com a venda do Pablo Maia na janela de julho e agosto. E ele se machuca de novo.
Então, essa receita é altamente imprevisível. Então, qual é a forma certa? Você faz o orçamento dentro da tua receita previsível. Bilheteria, direitos de transmissão, sócio-torcedor, patrocínios, marketing. Com essas 4 receitas, então terei 500 milhões. Um exemplo, vou montar o time com 500 milhões. Puxa, vendi, o Rian Francisco explodiu, começou a fazer gol, vendi por 50 milhões de euros em julho. Bacana. 300 milhões de reais. Pego metade disso, reduzo a dívida onerosa. A outra metade eu reinvisto no time. Fazendo o backtest, simulando essa condição para os anos anteriores, em 4 anos você praticamente eliminava a dívida onerosa. Aí você vai ter dívidas fiscal, já está renegociada. Você tem dívidas que são do negócio. Quando você contrata um jogador e paga a prazo, isso é parte do negócio. Todo mundo tem. O São Paulo vende a prazo também, tem direitos a receber de outros clubes. Então, essa é uma das questões. Orçamento sério, respeitado, dentro das tuas receitas previsíveis. O adicional, você dedica 50% para redução de dívida, 50% reinveste. Austeridade financeira. Em 31 de dezembro de 2023, o São Paulo devia 132 milhões de reais para empresários. O São Paulo devia, em 31 de dezembro de 2023, para empresários mais do que tinha a receber de outros clubes. Porque o São Paulo paga comissões na venda, mas paga comissões quando contrata. Então o São Paulo devia 52 milhões de reais a empresários pela contratação de jogadores e 80 milhões de reais a empresários na venda de jogadores. Poxa, será que essas comissões foram bem negociadas? E aí, então, é austeridade administrativa, é planejar, é planejamento e controle, planejamento e execução. Não adianta ter um bom planejamento se não tiver uma boa execução. Mas só um ponto em cima disso também, Flávio, que eu estou de acordo com você que esse é o mundo ideal, mas eu acho que assim, a forma de gestão do São Paulo hoje, não só do São Paulo, tem vários clubes que são assim. O Leco, a gente trouxe esse exemplo muito bem, né? Ele estava conseguindo ter um superávit ali nos anos que ele assumiu, né? Depois ali do impeachment do Aidar, da saída, renúncia, perdão, né? Do Aidar do cargo do São Paulo. Quando a bola não estava entrando, quando o São Paulo não estava ganhando, quando o São Paulo tinha dificuldade e as críticas vieram, ele rasgou todo esse planejamento dele de 2, 3 temporadas e começou a gastar e fez, em um ano, 300 milhões de dívida, algo que ele demorou 2, 3 anos para conseguir diminuir praticamente. Foi até menos que ele conseguiu diminuir, né? Então, é muito rápido você gastar muito no futebol e é um processo muito lento, muito demorado você conseguir pagar essa dívida. Ao mesmo tempo, a gente tem clubes hoje, Botafogo, Bragantino, Cruzeiro, que tem modelo de SAF que tem maior poder de investimento. Então, você vai também na contramão desse mercado. Você acha que existe no mundo real algo palpável para você ter esse equilíbrio esportivo e financeiro e sem contar apenas com a sorte? Porque a gente sabe que assim, ele pode cumprir sua risca, ele pode começar esse planejamento. Quando tiver na 25ª rodada, ele tiver em 17º do Brasileirão, esquece a austeridade financeira. Ele vai gastar. Você acha que tem algum fato palpável para a gente ter esse apego de que isso pode acontecer um dia? Bom, o componente paixão do futebol não pode ser ignorado. Sim. Concordo com você. O componente paixão não pode ser ignorado. Mas tem uma coisa que na administração, cara, você tem que ter convicção. Então, se você tem um plano, você tem que ter convicção que você vai seguir aquele plano. Às vezes precisa fazer correções de rota, às vezes precisa fazer correções de rota. Mas também não pode ser algo feito... O caso do Leco acho que é emblemático. Eu fiz essa declaração na reunião do Conselho, acho que foi no dia 28 mesmo, mas está publicado nos meus trabalhos. A atual gestão contratou 45 jogadores nos primeiros 4 anos. Não estão nessa conta Oscar, Wendel, Cedric e... Enzo Dias. Enzo Dias. Não estão.
Fora esses 45, 20 desses jogadores são atletas como Orejuela, William, aquele médio volante, Éder, centroavante, Raí Ramos, Andrés Colorado, André Anderson. Mendes, André Anderson. Você juntando esses 20 atletas, Rames Rodrigues, em direitos, se você usou para... Galopo é um fracasso homérico. Você, com esses 20 jogadores, entre o que você pagou de direitos, sem pensar em comissões, e um valor mínimo, uma estimativa bem conservadora de custo, o São Paulo gastou, rasgou, queimou 156 milhões de reais. O déficit da gestão Casares nos 3 primeiros anos foi de 131 milhões. É isso, nós somos o São Paulo Futebol Clube. São os erros e os acertos do futebol que vão nos levar para o caminho.